Eu não podia acreditar que tinha sido agredida pelo meu próprio filho, o filho que eu tanto amava, que tinha sido meu companheiro durante anos e que nunca sequer tinha levantado o tom de voz para mim. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Em um bairro tranquilo na zona oeste de São Paulo, a polícia foi chamada para atender um chamado incomum. Vários vizinhos disseram que durante uma semana ouviram gritos e sons altos vindo de uma casa da região. Ao que parecia, Maria, a dona da casa, estava mantendo Edgar, o seu próprio filho, preso dentro de casa contra sua vontade. 2 policiais e um coronel da polícia foram até o chamado, preparados para encontrar uma cena horrível quando chegassem à casa. Os policiais invadiram o lugar, mas diferentemente do que esperavam, não encontraram uma cena terrível e uma mãe cruel, e ao invés de grilhões e uma pessoa presa contra sua vontade apenas por pura crueldade, o que eles encontraram foi um quarto muito bem arrumado, limpo e com a decoração típica de um adolescente. Tudo pareceria comum, a não ser pelo fato de que o jovem que estava dormindo de forma aparentemente tranquila sobre a cama, tinha o seu calcanhar acorrentado ao móvel. Porém, logo ficou claro o motivo de tudo aquilo, quando eles foram para um cômodo longe do jovem e Maria começou a chorar e a confessar tudo. Ela disse: Edgar sempre foi brilhante, um estudante admirável de verdade, muitos professores o elogiavam o tempo todo dizendo que ele tinha um futuro promissor e que para isso só precisava estudar arduamente. Eu não tenho uma formação acadêmica completa, isso porque deixei de estudar para começar a trabalhar, eram outros tempos e naquela época a educação não era tão valorizada quanto hoje em dia. A maioria dos casais apenas tinha bastante filhos com o intuito de que, quando eles estivessem entre a infância e a pré-adolescência ajudariam no roçado ou nas tarefas cotidianas. E foi assim que aconteceu comigo. Então, quando eu soube que meu filho tinha todo esse talento e esse potencial, eu o motivei a continuar estudando cada vez mais, e sempre dizia que ele daria orgulho para mim, ao entrar em uma universidade. O meu erro foi não ter dito que, independentemente de ele entrar ou não na universidade, eu sentia orgulho dele da mesma forma. Então, ele continuou a estudar, sem parar. No começo não havia problemas nisso, mas eu deveria ter sido mais atenta, deveria ter dito a ele que a vida não era só esforço sem descanso, esse foi mais um de meus erros. Edgar de fato continuou a se empenhar, ele adorava estudar, mas com o tempo, eu via nos seus olhos, que aquilo passou de uma satisfação para uma obrigação. Ele ficava noites em claro, estudando, lendo, escrevendo, indo além do seu limite. No início, eu tenho que admitir que sentia orgulho de meu filho. Havia vários casos de adolescentes que simplesmente tinham desistido dos estudos e resolvido viver nas ruas, vagando sem propósitos, e Edgar era diferente deles, ele estava se empenhando de verdade. Então, quando abriram algumas vagas para a faculdade de medicina, ele colocou na cabeça que iria conseguir uma bolsa integral. Havia outras oportunidades de bolsas, como as parciais, mas era uma questão de honra para ele conseguir entrar na faculdade sem custos, apenas pelo seu mérito. Edgar então passou a estudar mais ainda. Eu já tinha visto meu filho se esforçando bastante, mas durante aquele período que precedeu o início das provas, ele estava realmente vivendo em prol do estudo. Eu o via sair do quarto apenas para ir ao banheiro, e se eu não o lembrasse, ele esquecia até mesmo de comer. Eu vi, nesse período, o meu filho ficar com olheiras intensas debaixo de seus olhos. Ele estava levemente curvado de tanto ficar debruçado sobre os livros e até mesmo a sua pele estava com uma textura diferente por ele não estar saindo de casa para tomar sol. Até que algo inevitável aconteceu, ele teve uma crise nervosa. Existem muitos nomes para o que ele teve, mas uma descrição é melhor do que o nome complicado que eu nunca me lembro. Os fios de cabelo do meu filho começaram a cair, a sua respiração ficou acelerada e ele ficou extremamente febril. Eu controlei a febre em casa, com algumas medicações, mas quando ele estava conseguindo caminhar o levei direto para o hospital. Lá, o médico examinou e recomendou que meu filho parasse de exigir tanto de si mesmo. Ele estava com falta de várias vitaminas, inclusive aquela que só é possível obter tomando luz do sol. Estava com o início de alguns problemas nos ossos, devido ao café que ele fazia, e bebia, de madrugada quando eu estava dormindo, e também devido aos energéticos que ele estava bebendo sem moderação, os quais eu nem sabia que ele estava tomando. Além de tudo isso, ele estava há muitos dias sem dormir bem, o seu sono se resumia a 3 horas por noite, ele precisava regular isso ou teria problemas de memória a longo prazo. Foi nesse delicado momento que eu entendi que aquele era o primeiro sinal, eu precisava tomar as rédeas da situação.
Assim que voltamos para casa, Edgar quis voltar para os estudos desenfreados, mas eu não permiti. Eu disse que ele tinha que descansar e que aquilo era uma ordem. Ele ficou alguns de cama, estava tão debilitado que até mesmo luzes fortes o incomodavam a ponto de ele sempre deixá-las desligadas. Ele também estava com dificuldades para comer e muitas dores no corpo. Foi um período difícil para meu filho, mas eu fiquei ao lado dele. Edgar sempre tinha sido uma pessoa de opinião forte, desde pequeno ele era assim. Eu me lembro de momentos engraçados em sua infância, em que ele, com apenas 5 anos, desenvolveu uma elaborada teoria de por que ele preferia tomar o leite com achocolatado de morango do que o achocolatado tradicional. A cor é mais bonita, o sabor é melhor, o gosto que fica na boca depois de beber é melhor, eram alguns dos argumentos que meu filho, ainda muito pequeno, usava para me convencer. Eu achava adorável, ficava admirada com a capacidade que meu filho tinha em me convencer a aceitar seus argumentos. Mas, infelizmente, em sua fase adolescente, ele começou a usar essa facilidade de persuasão para esconder certas coisas. E o que antes eram palavras simples de uma criança com a mente ainda em formação, se tornou uma elaborada prática que tentava me pintar como uma pessoa sem juízo enquanto ele era a ação. Edgar enfrentou esse período difícil e melhorou, mas de repente, começou a parecer mais disposto. Ele não reclamava mais de dores nas costas, tampouco de dores de cabeça, e ele parecia até mais animado, mas não a animação costumeira, ele estava mais eufórico. Edgar sempre manteve muitas amizades pelo nosso bairro, pois apesar de ficar a maior parte do tempo dentro do seu quarto estudando, ele sempre foi um garoto muito sociável, adorava conversar e fazer novas amizades. Então ele começou a andar muito com Eduardo, que todos chamavam de Edu, um rapaz mais ou menos da sua idade, do qual Edgar tinha sido muito amigo quando criança, mas que, conforme o tempo foi passando, foi se afastando. E eu até preferia dessa forma. Longe de mim julgar as pessoas, mas quando se tratava de Edu, não era uma questão de julgamento e sim de atos que eu já tinha presenciado aquele rapaz cometer. Eu já o tinha visto fumando, praticando pequenos furtos e uma vez ele até saiu nos jornais por participar de um assalto à mão armada. Edu acabou ficando preso por 2 anos, e ao sair da prisão, não mudou, continuou na mesma vida criminosa. Então, imagine a minha preocupação quando meu filho começou a sair com ele. Eu falava todos os dias com Edgar, perguntava o motivo de ele ter reatado a amizade com Edu e ele dizia que era porque estava ajudando Edu com o seu curso de supletivo, embora eu nunca os visse com livros nas mãos. Quando eu questionei o meu filho perguntando: Edgar, você diz que está indo ajudar o Edu, mas eu não vejo você levar nenhum livro, caderno ou calculadora. O que está acontecendo, meu filho? Edgar então me abraçou, me tranquilizando e dizendo: Não se preocupe, mãe, tudo o que você tem que saber é Edu está me ajudando a manter o meu foco nos estudos. Eu vou passar nessa prova, eu vou estudar e me tornar um médico, eu prometo que vou te dar muito orgulho. As semanas se passavam, a data da prova se aproximava e aquela euforia que meu filho sentia foi se tornando uma apatia quase constante. Até que, certo dia, enquanto eu estava arrumando a minha bolsa, eu percebi que estava faltando dinheiro na minha carteira. Eu não dei muita atenção pois achei que eu tivesse me enganado e gastado na volta para casa. Eu sou empregada doméstica, trabalho na mesma casa há anos e a minha patroa é idosa e não confia em bancos e nem em nenhuma tecnologia, por isso ela prefere me entregar todo o dinheiro do meu salário em espécie. E, às vezes, na volta para casa, eu compro algum doce em alguma padaria, então achei que fosse esse o caso. Os dias se passavam normalmente, Edgar continuava com o mesmo comportamento estranho, e pouco a pouco, eu percebia que ele passava menos tempo comigo. Como mãe solo, Edgar nunca conheceu o seu pai, que me abandonou quando eu ainda estava grávida dele, então, sempre fomos nós dois, mãe e filho, assistindo as novelas da tarde, passeando, cozinhando, nós fazíamos tudo juntos. Eu sei que normalmente essas coisas acontecem mesmo quando os filhos crescem, mas mesmo na fase adolescente Edgar era muito próximo de mim. Diferentemente de outras mães, que reclamavam sobre ter dificuldades em se aproximar de seus filhos, eu conversava com Edgar sobre tudo, e ele sempre era sincero comigo, então foi um choque quando ele começou a mentir para mim. O dinheiro continuava a sumir da minha carteira, e a essa altura, estava claro que não era eu quem estava gastando, então, eu fiz algo muito difícil, mas necessário, eu confrontei Edgar. Fui até o seu quarto, comuniquei que o dinheiro estava sumindo e perguntei para ele se ele tinha pegado. Eu questionei se ele precisou do dinheiro para comprar alguns livros da faculdade, ou outra coisa relacionada ao curso, e perguntei se ele tinha esquecido de me falar.
Mas para minha surpresa, Edgar negou, disse que não tinha pegado nada e que deveria ser impressão minha. Por alguns segundos eu fiquei sem palavras, pois realmente não sabia mais o que falar. Meu filho nunca tinha mentido para mim, nós tínhamos tido até as famosas conversas desconfortáveis, que envolvem aspectos da puberdade e tínhamos sobrevivido a ela. Eu achei que depois disso não haveria mais segredos entre nós, mas eu estava errada. Conforme as semanas iam passando eu ia percebendo que Edgar estava ficando cada vez menos tempo em casa estudando, e passando cada vez mais tempo com Edu. Eu gostava de ver que ele estava tirando um tempo para fazer algo que não fosse estudar, mas saber que ele estava na companhia de Edu me deu maus presságios. Tudo só piorou quando eu percebi que, além do dinheiro, objetos estavam sumindo de minha casa e até uma estátua de louça, linda, que eu tinha ganhado de minha patroa, sumiu. Esse foi o limite, eu precisava que Edgar contasse a verdade. Como a tão aguardada prova seria no dia seguinte, eu decidi que faria isso apenas depois que o período tivesse passado, pois não queria irritar meu filho e desconcentrá-lo para o grande dia. Ele tinha se esforçado demais para aquele momento e eu achava que ele estava pegando dinheiro para comprar materiais do curso. Edgar chegou tarde em casa na noite que precedia a prova, era de madrugada, então eu questionei onde ele tinha estado, mas ele simplesmente bateu a porta do quarto sem me responder. Eu bati na porta, perguntei se estava tudo bem e ele respondeu que sim, que apenas estava ansioso para o dia seguinte. Apesar disso, ele não abriu a porta. Mais uma vez, eu respeitei a privacidade do meu filho, e assim, errei ao fazer isso. O dia seguinte chegou, eu levantei e me aprontei para ir trabalhar. Eu acordava bem cedo, então, quando estava saindo de casa, eu bati na porta do quarto de Edgar apenas para se certificar de que ele estava acordado. Ele me respondeu e eu o avisei que deveria se levantar para se aprontar para a prova. De dentro do quarto ele me agradeceu, sua voz estava diferente, um tom mais esganiçado, mas eu achei que era por ele ter acabado de acordar e também pela apreensão da prova que teria que fazer. Então eu lhe desejei boa sorte e fui trabalhar. Eu trabalhei normalmente naquele dia com a certeza de que, ao chegar em casa, encontraria meu filho empolgado, contando sobre como tinha sido seu dia e sobre o que tinha achado da prova. Eu estava cansada, mas mesmo assim, parei em uma padaria e comprei pudim de leite condensado, o preferido de Edgar, para que pudéssemos comemorar por ele ter feito a prova, e também para ele se acalmar. Dentro do ônibus, enquanto o veículo passava por ruas acidentadas, e eu me balançava cada vez mais, a minha felicidade foi se esvaindo. Eu não sabia o porquê, mas um sentimento horrível de urgência foi se abatendo sobre mim. Eu sentia meu coração batendo cada vez mais rápido e alto, eu quase podia ouvi-lo. A cada ponto que o ônibus parava, eu torcia para que o meu ponto chegasse. Eu descia quase no ponto final, então demorou bastante. A chuva que caía incessantemente também não ajudava na rapidez do trânsito. Eu batia os pés e olhava o mundo do lado de fora pela janela, e a cada gota de água que escorria pelo vidro, eu fazia a horrível comparação de que aquilo parecia uma lágrima escorrendo pelo rosto de uma pessoa em prantos. O meu ponto, enfim, chegou, e eu pulei para fora do ônibus tão rápido, que quase torci o pé. Pisei com força em uma poça de água e meu pé até afundou, molhando meus calcanhares e minha perna, mas não me importei, continuei a correr em direção à minha casa. Assim que entrei chamei por Edgar. Eu só queria que ele me respondesse para que aquela agonia tivesse fim, mas nada de respostas do meu filho. Eu o chamei de novo, as notas de desespero já se acentuavam no meu tom de voz, mas novamente, sem respostas de Edgar. Eu então comecei a caminhar pela casa, olhando em cada cômodo. A cada segundo que eu não via meu filho, mais rápido eu andava, e em certo ponto comecei a correr. Naquele momento, parecia que a casa tinha se tornado maior e que os cômodos tinham se multiplicado. Cada vez mais apreensiva, eu andava e chamava pelo meu filho, e quando vi no chão, com o corpo se debatendo violentamente e seus lábios já roxos, eu não consegui controlar a minha emoção. As lágrimas rolavam pelo meu rosto, deixando minha visão turva por alguns instantes, mas logo eu as sequei. Corri em direção ao meu filho enquanto tirava o celular do bolso e ligava para uma ambulância. A atendente perguntou qual era a emergência, eu descrevi quais eram os sintomas de Edgar, e ela disse, do outro lado da linha, algo que talvez eu já soubesse e só não quisesse admitir para mim mesma. Edgar estava tendo uma overdose. Apesar da chuva e do trânsito, a ambulância chegou rápido e o atendimento ao meu filho foi feito ali mesmo, no chão da nossa casa. Quando estabilizaram Edgar, o levaram para dentro da ambulância e eu o acompanhei. Ao chegar no hospital, o meu filho foi encaminhado para uma sala,
onde fui informada que ele havia sido colocado em um coma induzido. O médico então me fez várias perguntas e pediu para eu tentar me lembrar se já tinha visto meu filho fazer uso de substâncias ilícitas, mas eu respondi que nunca tinha visto. Ele então me alertou que Edgar deveria estar usando entorpecentes há semanas e que, na última vez em que usou, tinha perdido a mão e usado muito, o que acarretou a overdose. O médico então me explicou que a dependência química era uma doença muito comum, que fazia muitas vítimas todos os anos e que não eram só os dependentes químicos que sofriam, suas famílias também ficavam em situações extremamente delicadas ao ver um ente querido refém do vício. Eu fiquei dias no hospital, desesperada, temendo pelo pior, até que meu filho despertou do coma induzido. Eu fui até seu quarto e ele estava muito abatido e terminando de comer um potinho de gelatina. Ele estava comendo ferozmente e eu entendi que ele deveria estar se alimentando mal há muito tempo e eu não havia percebido. Como ele cozinhava para si mesmo e fazia questão de lavar o prato depois das refeições, eu achava que ele estava cozinhando e comendo normalmente como sempre. Mas, ele deveria estar vivendo basicamente à base dos entorpecentes há bastante tempo. Eu caminhei até a cama em que Edgar estava, e tentei me aproximar sem movimentos bruscos para não o assustar, mas não adiantou. Quando ele me viu, primeiro sentiu o choque de me ver ali, e em seguida, a cor avermelhada em seu rosto denunciou que ele estava constrangido. Eu nunca tinha visto meu filho me olhar daquela forma, era um olhar com culpa, um olhar que me dizia tudo, mesmo sem que ele pronunciasse uma só palavra, um olhar de alguém que achava que tinha cometido erros imperdoáveis. Eu odiei ver esse olhar no rosto de meu filho. Nós voltamos para casa alguns dias depois, mas antes de voltarmos para casa, o médico disse para mim que Edgar deveria ficar numa clínica de desintoxicação. Eu mal sabia o que acontecia nesse lugar, mas o médico me explicou que lá era o lugar em que se tratavam os dependentes químicos. Os profissionais usavam a técnica de ir, aos poucos, diminuindo a quantidade de entorpecentes no corpo dos pacientes e que com isso iam livrando-os do vício. Ele sugeriu que Edgar deveria ficar lá durante semanas ou meses. O médico me explicou que ele deveria procurar especialistas para tentar se livrar do vício, pois fazer isso sozinho poderia ser algo muito nocivo para ele, isso poderia resultar em uma abstinência que o faria consumir ainda mais entorpecentes ou que até mesmo poderia tirar a vida de meu filho. O médico então me entregou um cartão de uma clínica de desintoxicação muito boa para onde eu poderia levar Edgar. Para mim, parecia um pesadelo, mas eu sabia que precisava estar ao lado do meu filho naquele momento tão difícil. Assim, quando eu e Edgar enfim retornamos à nossa casa, eu expliquei a ele que deveríamos ir para essa clínica. Edgar, por um momento, pareceu confuso e olhou para os lados, meio perdido, sem saber do que eu estava falando. Mas, após alguns segundos, ele enfim, olhou para mim, abaixou a cabeça e aceitou. Eu pude ver seus olhos lacrimejando enquanto ele me pedia desculpas, e confessava o motivo de ter saído com Edu tantas vezes. Ele me contou. Mãe, o Edu me disse. Esses comprimidos aqui que vão te ajudar a conseguir focar e passar a noite estudando, Edgar. São coisa boa e nenhum dos meus clientes nunca reclamou. Você vai gostar, eu te garanto que todos que estudam para provas importantes tomam isso aqui. Como você acha que a maioria das pessoas consegue ser tão produtiva? Tomando dúzias disso aqui. Eu acabei concordando com Edu, comprei os comprimidos e comecei a tomá-los. No começo, os comprimidos me ajudavam bastante, eles realmente me deixavam mais desperto, minha atenção e meu foco melhoraram muito, mas, logo isso começou a mudar. Com o tempo, eu não conseguia os mesmos resultados com apenas um comprimido e comecei a tomar 2, depois 3, e logo eu até mesmo perdi a conta de quantos comprimidos eu estava tomando. Mas, a sensação não era mais de foco e atenção redobrados. Logo eu comecei a me sentir muito mais cansado do que eu me sentia quando não tomava comprimidos. Então, eu me tornei viciado, tomando cada vez mais comprimidos em busca daquele torpor que senti a primeira vez que os tomei. Então, eu acabei exagerando, tomando vários de uma só vez, e foi nesse dia que você me encontrou no chão, mãe. Ele terminou de falar, e chorava copiosamente. Eu então abracei o meu filho, e lhe disse que tudo ficaria bem. Por fim, ele perguntou: posso fazer a prova antes de ir para essa clínica de desintoxicação? Eu não podia acreditar naquilo, ele tinha se confundido e nem mesmo lembrava que a data da prova já tinha passado, mas, como eu não queria desapontá-lo, eu respondi que sim. Edgar foi para a clínica e ficou lá algum tempo, mas,
uma semana depois, eu recebi uma ligação me avisando que eu tinha fugido. Ele se aproveitou de um pequeno período em que os enfermeiros estavam cuidando de outros jovens e pulou o muro. Desesperada, durante dias, eu ficava andando pela casa com as mãos na cabeça. Eu não sabia o que fazer. Ele estava sem celular, pois tudo tinha ficado na clínica, e seria devolvido para ele apenas quando o tratamento fosse finalizado. Eu pensava em chamar a polícia, mas temia o poderia acontecer fazer se encontrassem meu filho usando drogas de novo. Sendo assim, me restou esperar. Até que, certo dia, eu ouvi um barulho no portão. Era Edgar, mas não era o Edgar que eu conhecia. Ele estava diferente, seus olhos, sem o brilho costumeiro, e ele estava muito agressivo. Ele entrou em casa, velozmente, e foi em direção à minha carteira. Eu tentei impedi-lo, disse que já bastava, que ele não poderia mais fazer aquilo, então Edgar continuou falando que precisava do dinheiro. Ele também me chamava de mentirosa, e dizia que eu o tinha impedido de fazer a prova, delirando em suas próprias lembranças. Enquanto eu tentava afastá-lo, e dizer para ele se acalmar, Edgar me empurrou e eu acabei batendo na geladeira e caindo no chão. O choque me impediu de me levantar. Eu não podia acreditar que tinha sido agredida pelo meu próprio filho, o filho que eu tanto amava, que tinha sido meu companheiro durante anos e que nunca sequer tinha levantado o tom de voz para mim. Edgar então saiu correndo de casa, segurando algumas notas que ele tinha roubado de minha carteira, e me deixando no chão, desamparada e chocada. Alguns dias depois, numa tentativa de espairecer um pouco a minha mente, eu saí para caminhar. Eu fiquei tão abalada com a agressão de meu filho que nem mesmo tinha conseguido trabalhar naqueles dias. Ao me ligar, e ouvir o tom de minha voz, minha patroa tinha dito que eu deveria ficar em casa, e até me deu um dinheiro extra para caso eu precisasse comprar medicamentos. Eu estava mesmo doente, mas eu não contei a ela que eu estava doente de tanta tristeza. Enquanto caminhava pelo meu próprio bairro, tentando acalmar a minha mente, eu acabei vendo Edgar deitado na sarjeta, com a barba por fazer e completamente imundo. Eu não me contive, fui até ele e o abracei, o amparei e o levei para casa, onde preparei uma refeição decente e ele comeu ferozmente. Quando terminou de comer, ele tremia, virou-se para mim e disse: "Mãe, me desculpa, eu não sei o que deu em mim. Eu não consigo te encarar, mãe, eu não consigo acreditar que eu te agredi. Eu não mereço o seu perdão." Porém, eu disse a meu filho que o perdoava, que tê-lo ali já era o suficiente para mim e que ele não precisava mais pedir desculpas para mim. Entretanto, eu disse que, para que o meu perdão fosse completo, eu iria levá-lo de volta para a clínica e Edgar aceitou. Eu liguei para lá e perguntei quando poderia interná-lo de novo, mas disseram que estavam sem vagas. Desesperada, e sem poder pagar a outra clínica de reabilitação da cidade, eu não sabia o que fazer, mas a resposta veio do próprio Edgar. "Mãe, você precisa me acorrentar à cama enquanto a clínica não abre novas vagas, só assim irei ficar longe dessas porcarias. E só assim terei certeza de que não vou te machucar de novo." Eu relutei durante um tempo, mas como Edgar insistiu e disse que só assim ele ficaria tranquilo, eu fiz o que ele sugeriu. Todos esses barulhos que os vizinhos escutavam e que achavam que era eu fazendo mal ao meu próprio filho, era somente a minha tentativa de deixá-lo longe daquilo que tanto nos fez mal. Era difícil, todos os dias eu o via ficar agressivo e descontrolado, gritar comigo, gritar por ajuda, e tudo o que eu fazia era rezar e pedir que tudo ficasse bem. Eu precisei aguentar tudo isso sem nunca desabafar com ninguém, e nesse período, como eu precisava ficar aqui o tempo todo, acabei perdendo o meu emprego. Agora, vivo fazendo trabalho autônomo de limpeza. Ao fazer esse enorme desabafo, Maria chorou, muito emocionada, assim como os policiais. O coronel da polícia então disse a ela que iria ajudá-la. Ele contou que algumas pessoas de sua família também já tinham sofrido muito por uso de substâncias ilícitas, então ele tinha um contato de uma clínica de reabilitação muito boa. Ele disse a Maria que iria passar para ela o contato dessa clínica, disse que os profissionais que trabalhavam lá eram muito bons e confiáveis, e que a segurança do local era reforçada. Maria, emocionada, mal pôde acreditar no que tinha ouvido. Ela tinha se sentido tão desamparada durante os últimos meses, que ouvir uma palavra de consolo, vinda de um policial, foi muito bom. Os policiais então chamaram uma ambulância, Edgar foi levado e Maria foi junto na ambulância. Chegando lá, ela achou a clínica muito organizada, e os profissionais que trabalhavam lá eram muito hospitaleiros e gentis. Entretanto, ela ficou preocupada que não tivesse dinheiro suficiente para deixar seu filho ali.
Porém, o coronel que tinha sugerido a clínica, explicou a Maria que ela não deveria ter reservas, pois ele é quem estava pagando a internação de Edgar. Ela ficou feliz, e sem saber como agradecer, deu um abraço no coronel, que disse a ela que tudo ficaria bem. Meses se passaram. Maria continuou a acompanhar a estadia de Edgar na clínica e via seu filho melhorando cada vez mais. Ele parecia mais disposto a cada visita que ela fazia, e depois de 8 meses, ele enfim recebeu alta do lugar. Do lado de fora, Edgar se sentiu estranho no começo. Era como se todos olhassem para ele, como se o estivessem julgando, mas sua mãe disse que estaria com ele o tempo todo e que ele estava se saindo muito bem. Ele estava livre, e estava disposto a ser um homem diferente do que o que tinha entrado na clínica de desintoxicação. Sua mãe conseguiu conversar com a patroa e conseguiu o seu emprego de novo, o que fez Edgar ficar mais aliviado. Ele então decidiu voltar a estudar, mas respeitando o seu limite no momento dos estudos. Quando ele voltou a se matricular em um curso, e voltou a ficar dias estudando, sempre respeitava seu horário de dormir, se alimentava de forma correta e ficava um tempo fora de casa tomando sol. E Maria fez questão de explicar a ele que não importava a faculdade que iria fazer, pois ela sempre teria orgulho dele. Os dois então se abraçaram. Uma semana mais tarde, Edgar finalmente conseguiu uma bolsa parcial. Sua mãe disse que o restante seria pago por ela e Edgar também conseguiu emprego em um restaurante para ajudar nas despesas. A rotina dos dois se tornou tranquila, Edgar nunca mais foi além dos seus limites outra vez, e cortou relações com Edu. Ele também fez questão de agradecer o coronel que tinha pagado a sua internação e disse que devolveria o dinheiro, mas o coronel da polícia não aceitou e disse: "O meu pagamento é ver que você está curado." Em seu novo trabalho, Edgar sempre sorria, e agradecia todos os dias por ter ao seu lado uma pessoa que ficou com ele em seus piores momentos e que nunca desistiu dele. No dia do aniversário de Maria, Edgar usou o dinheiro do seu primeiro salário e fez uma reserva em um restaurante conceituado da cidade. Ele também comprou um vestido lindo para Maria e um terno elegante para ele, e então, os dois foram jantar. Durante a refeição, Edgar disse à mãe que era graças a ela que ele estava vivo, e que todos os dias, ele agradecia por tê-la ao seu lado. Maria, orgulhosa, via seu filho falar animado sobre o novo trabalho e sobre o seu curso e sorriu feliz, por finalmente ter seu filho de volta. Você acha que Maria agiu corretamente? O que você faria para ajudar um ente querido a se livrar de um vício? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.